Só tem daqui para frente. Mas é porque eu preciso definir a função que eu vou estar resolvendo. E esses aqui também não tem, ó, que é para imprimir passo a passo. Mas se você não. É porque na figura com o algoritmo também não pede para imprimir. Se você não imprimir, eu não vou tirar ponto, mas é só para você ver os valores passo a passo. É. Não, ele imprime iter, aqui, ó. Principal, bisseção. Ah, erro. Ah, tá, é porque eu tenho que entrar dentro. Ah, não, escrevi errado. Bisseção. O que ele faz? Ele imprime iter, dá um tab. Imprima A, dá um tab. Imprime FA, dá um tab. Aqui, ó. Então, imprime iter, dá um tab. Imprime A, dá um tab. Aqui eu dei 2 tabs para ficar alinhadinho, que não estava ficando alinhado. Então, isso aqui é mera tradução do algoritmo para Octave. E eu já fiz isso com Newton. Então, você vai poder se espelhar lá. Ó, eu vou botar aqui, ó. Depois de iter igual a zero, a bisseção, você imprime essa linha. Quer ver? O que eu vou fazer aqui? Não, peraí. Eu vou dar um esqueleto. Professora, dá uma canja aí pro Fábio, Eu vou dar um... aniversário dele hoje. Ai, meu Deus do céu. Ele tá ficando mais velho? Ah, parabéns! Felicidade. 5.0? Você sabe, eu tenho 4.7, rapaz. Estamos ficando todos estamos ficando. Pô, eu faço em agosto, dia 16 de agosto, 5.0. 5.0, parabéns. 50 anos são muitas possibilidades de ter dado errado a vida, e a vida deu certo, né? Então a gente tem que louvar a Deus muito mesmo, porque imagina a, a probabilidade de acidentes durante 50 anos de vida. É muita probabilidade. Você sair na rua, vir um carro te pegar. Às vezes eu fico pensando, gente, eu estou viva até hoje. Nossa, pega avião, vai para lá, pega avião, volta. Pega o carro todo dia, vai e volta, levando menino. E esse trânsito maluco. É, um monte de doença e venci Covid. E Deus é bom demais e a gente só tem que louvar. Fábio do céu, eu vou te dar a bisseção. Tá? E você vai ter que implementar a secante. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer. Isso é para você fazer o trabalho, tá? Ó, eu vou te dar a função obsessão. Aí, o que, que você vai fazer? Bom, a obsessão sua já está pronta. O principal obsessão para resolver a função A também já está pronta. O que, que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, obsessão A, né? O que, que você vai fazer? A função A no enunciado do trabalho, a função A no enunciado do trabalho, está dizendo que a função
a raiz está isolada entre 0 e 3. Por isso que eu botei A igual a 0 e B igual a 3. O resto é igual. Quando você for fazer a abscissão para encontrar a raiz da função B, que eu chamei de principal abscissão B, vocês podiam ter dado outros nomes, acabou que todo mundo deu os mesmos nomes que eu sugeri. Mas olha só, o que, que vai mudar? O que, que vai mudar? Você vai vir aqui no trabalho, olha, a raiz da função B está isolada entre 0 e 2. Então, A igual a 0 e B igual a 2. E aqui embaixo, você vai chamar a função B. A função B. O que é a função B? Aqui, ó, função B. Que eu já dei também lá, já está pronto, porque eu fiz Newton inteiro. Então, essa função B já está pronta, é só você baixar tudo para o diretório. A função B é essa aqui, ó, seno de 20x mais x ao cubo menos 2,2. Tá ela aqui, ó, seno de 20x mais x ao cubo menos 2. Tá pronto. É só você baixar esses arquivos todos aqui, ó. Pega esses arquivos todos aqui, .m, esses .m, tudo aqui, ó. Isso aqui é um .m. .m. Aqui é a função B, ó, função A. É só você baixar para o mesmo diretório. Newton precisa da função e da derivada da função. A abscissão não, a abscissão precisa só da função. Eu fiz botei tudo no meio diretório, olha. Já o Fábio, por exemplo, o que, que ele fez? Ele fez bonitinho assim, ó, bisseção. O que faz referência à abscissão, ele botou no mesmo diretório. Ele veio aqui, ele pegou. Isso aqui é bisseção, aí ele copiou para cá. Ó, que faz referência à abscissão. Principal bisseção, cadê? Aqui, ó. Isso aqui tudo faz referência à abscissão. Ele botou no mesmo diretório, ó. Bisseção. Né? Aí ele fez assim. Ele pegou esses Fs aqui, que a abscissão precisa, botou aqui. Pronto, a abscissão, ela precisa disso aqui. Da função, que é essa função aqui, ó. Como eu mudei de diretório, o Octavio malucou todinho. Então, deixa eu abrir de novo aqui, ó. Pronto, agora eu tenho nesse diretório tudo que eu preciso para executar o código obsessão. Tanto que se eu chamar aqui, ó, principal, sabia que se eu der um tab aqui, ele completa o nome para mim. Ah, pronto. Porque está tudo dentro desse diretório que eu preciso. Eu preciso de uma função principal. Está aqui, ó, uma função principal. E chama a função obsessão. Que está aqui também, que chama a função obsessão. Além disso, eu preciso da função f, que está aqui também. Aqui, ó. É a da função f. Ou ela é a função A, ou ela é a função B, ou ela é a função A, ou ela é a função B, ou ela é a função C. Mas aqui, o que, que eu fiz? Eu botei só um F, senão eu teria que ter 3 bisseções. Uma uma com FA, outra com FB, outra com FC. Como que eu fiz para resolver esse problema? Aqui no principal, eu passei a função como parâmetro. Aí eu estou dizendo para a abscissão, agora você vai lidar com a função A. Como que passa uma função como parâmetro? Arroba e o nome da função. E aqui dentro fica só F. Então, a principal bisseção A vai estar resolvendo a função A. O principal bisseção B, você vai ter que botar FB aqui, para ele acessar o código da função B, que é essa aqui, ó, é outra função. Tá? E a secante é a mesma coisa, praticamente. Só que você vai fazer uma principal secante A. Aqui você bota secante, vai ter A e B igualzinho. Você só vai mudar aqui para secante, aqui para secante, e você vai gerar uma secante.m.
Aí você vê lá no algoritmo onde que muda o código. Mas esse print vai ficar igual, vai ter esse loop igual, mas esse corpo aqui, ó, vai mudar. Aí você vê lá na figura e vai traduzindo. Tenta e vai tirando dúvidas com a gente, tá? Nada. Então, nesse finalzinho de aula, eu vou dar o conteúdo de erro. Em meia hora eu consigo, tá? E como eu estou uma mãe, muito mãe, o conteúdo de erro vai ser um conteúdo extra, assim. A questão, ela vai ter questões que somam 10 pontos. Aí eu vou dar uma questão de erro que vai valer 1,5, mas vai ser 1,5 de ponto extra, tá? Então, se alguém acertar tudo, pode tirar 11,5 na prova. Mas é claro que não tem como tirar 11,5 na prova, vai tirar no máximo 10. Mas, por exemplo, se alguém errou algum outro conteúdo, mas acertou o de erro, né? Aí isso vai ajudar, né? Então, o Alexandre, você comentou comigo o seguinte, que tem exercícios aqui que você não conseguiu resolver, porque faz menção a erro. Quais são eles? Esse faz menção a erro. Nossa, o 2 e o 3 faz menção a erro. Vamos resolver agora, tá? Então vamos lá. Eu comecei na última aula a falar sobre erro, tá? Então, nós estudamos. Ô, Fábio, você está dizendo que eu não subi os exercícios resolvidos? Não, Fábio, não, Alexandre. Alexandre, você está dizendo Aula que eu. passada, da aula passada, Ah, eu não subi. entendeu? É porque eu resolvi o exercício 1 para vocês estudarem a prova. É isso, isso. Então, você não jogou lá no Class. É muita coisa. Tá aqui, ó. Pronto, tá aqui a solução do exercício 1. O exercício 1 eu resolvi com vocês. Aqui, ó. Tá? Isso aqui é conteúdo para vocês estudarem para a prova. E, na verdade, eu até fiz uma planilha de apoio. Vou botar ela lá também. Uma planilha Excel com os cálculos de apoio. Aquela sempre que você dava como exemplo, né? É. Beleza. Tá aí também uma planilha Excel que fez os cálculos para resolver o exercício, o primeiro exercício sobre integração numérica. Tá aí, então. Tá? Bom, na aula passada, tem uma nota de aula que vai explicar mais que essa transparência. Então, vamos para ela. Ué. Cadê? Notas de aula. Ué. Gente, será que eu não salvei isso? Que dó. Será que eu não salvei o que eu dei na aula passada? Ah, é porque eu fiz um quadro. Então, vamos lá. Vamos lá. Erro de integração dos métodos de Newton-Cotes.
né? Tá uma bagunça isso aqui. Tô organizando meu ambiente aqui, senão eu fico doida. Então, erro de integração dos métodos de Newton-Cotes. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte. Olha, quando a gente viu interpolação polinomial, nós vimos que é isso aqui que eu vou precisar, que vai ficar mais organizado na nota de aula. Quando nós vimos interpolação polinomial, nós vimos que erro de integração dos métodos de Newton-Cotes. É como se fosse eu anotando no quadro, tá, gente? Porque eu fiz essa anotação no quadro na última página, na última aula. Olha só. O erro de integração de um polinômio é qual? É o erro de integração de um polinômio. Por que o erro de integração parte do erro de interpolação? Porque na integração, a gente aproxima as funções por um polinômio interpolador. Então, o erro cometido na integração numérica, ele advém do erro cometido ao aproximar a função por um polinômio. É a primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Então, essa figura aqui do começo vai me ajudar bastante a explicar isso para vocês. Olha só. Aqui, nós aproximamos essa função, 1 sobre x, por esse polinômio de grau 1, nesse intervalo, né? Então, nós queremos integrar essa função 1 sobre x. O que nós fizemos? Nós aproximamos a função nesse intervalo de integração de 1 até 7 por um polinômio de grau 1. Nós passamos um polinômio de grau 1 pelo primeiro ponto e pelo último ponto do intervalo de integração. E calculamos a integral desse polinômio. A integral desse polinômio, que é o quê? Que é a área debaixo desse polinômio, né? Qual que é o erro que nós cometemos? Toda essa área aqui, ó, entre essa curva e essa reta, é erro. Porque a integral dessa função é a área debaixo dessa função. A integral dessa reta é a área debaixo dessa reta. Então, essa área aqui, ó, entre a função e a reta, não deveria ter sido incluída. Né? Isso é erro. Como que eu estimo esse erro? Olhando para o erro cometido pela interpolação. Olha só. Qual que é o valor da função em 1.1? 1.1. É esse valorzinho aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. É o valor da função em 1.1, né? Mas qual que é o valor estimado para essa função pelo polinômio de grau 1? É esse valor aqui, ó. Então, o erro é esse todo aqui, ó. É a diferença entre esse ponto e esse ponto, né? E para um ponto intermediário aqui? Para um ponto intermediário, o valor da função é esse aqui, ó. Digamos que seja 0,6, né? Para esse ponto aqui, ó. O valor da função é 0,6. Mas qual que é o valor estimado pelo polinômio? Olha, é aqui, ó, em torno de 0,9. Então, quanto de erro que tem? 0,9 menos 0,6. É um errão. Um erro muito grande, né? Então,
Essa área aqui, ó, que foi incluída na integral da função, como que eu estimo ela? É o erro cometido ao estimar esse ponto, o erro cometido ao estimar esse, é o erro cometido ao estimar esses infinitos pontos aqui, ó. Esses infinitos pontos entre 1 e 7. Que é o que, então? É a integral do erro de interpolação. Que é esse erro aqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, para os infinitos pontos. É como se eu somasse essas diferenças aqui, ó. Esses erros. Ó, o erro ao estimar o valor da função para esse ponto é essa distância aqui, ó. O erro ao estimar o valor da função para o próximo ponto é esse erro aqui, ó. Quando eu somo todos esses erros aqui dos infinitos pontos, na verdade, o que eu vou obter é essa área. Então, é por isso que lá no slide 52, né, eles estão dizendo... No slide 31. É por isso que lá no slide 31 eles estão dizendo o seguinte: esse é o erro cometido por um polinômio interpolador de grau n. Né? Que é o quê? Erro cometido por um polinômio de grau n é igual a x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 até x menos xn, vezes derivada enésima mais uma da função em um ponto θ, dividido por n mais 1 fatorial. Isso a gente estudou lá no capítulo 3. E qual que é o erro, então, cometido pela regra do trapézio que aproxima a função pelo polinômio de grau 1? Não. Qual que é o erro de um polinômio de grau 1? Qual que é o erro de um polinômio de grau 1? O erro cometido por um polinômio de grau 1 é x menos x0, x menos x1. É isso aqui para n igual a 1, né? Qual que é o erro cometido por um polinômio de grau 1, quando n for igual a 1? É x menos x0 vezes x menos x1 vezes derivada, que é 1, né? Então, derivada segunda de θ dividido por 1 mais 1, 2 fatorial. Esse é um erro cometido por um polinômio de grau 1. Então, qual que é o erro da regra do trapézio que é baseada num polinômio de grau 1? É a integral do erro de um polinômio de grau 1. É a integral do erro de um polinômio de grau 1. Aqui está dando a regra do trapézio em um subintervalo só. Se eu quiser integrar de x0 até x1, a função de x0 até x1, qual que vai ser o erro de integração? É a integral do erro de um polinômio de grau 1. Se eu integrar isso aqui, gente, se eu achar a antiderivada disso aqui e pegar a antiderivada em x1 menos a antiderivada em x0, aonde que eu vou recair? Vou recair aqui, ó, em menos h ao cubo vezes derivada segunda em θ dividido por 12. Por que aqui colocou θ1? Porque é um θ que está entre x0 e x1. Está em um subintervalo só. Por isso que eles estão chamando de θ1. Tá? Então, ó, qual que é o erro cometido pela regra do trapézio, que é baseada em um polinômio de grau 1? É a integral do erro cometido por um polinômio de grau 1. Se eu integrar isso aqui, achar a antiderivada disso aqui, e pegar a antiderivada em x1 menos a antiderivada em x0, eu vou obter essa fórmula aqui. É o que o livro deduziu aqui. Tá? H é o espaçamento entre os x. Então, H, nesse caso, é x1 menos x0. Tá? Beleza. Só que nós queremos... E quando eu uso a regra do trapézio composta? Que eu repito ela em m subintervalos. Qual que vai ser o erro cometido? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser menos h ao cubo derivada segunda de θ1 sobre 12, que é o erro cometido no primeiro subintervalo. Mais o erro cometido no segundo subintervalo, que é menos h ao cubo derivada segunda de θ2 sobre 12,
onde θ é um valor entre x1 e x2, é o valor do segundo subintervalo, mais o erro cometido no terceiro subintervalo, que é menos h ao cubo derivada segunda de θ3 sobre 12. Quem que é θ3? É um valor entre, primeiro subintervalo é x0, x1, segundo é x1, x2. O θ2 é um valor entre x2 e x3, e assim por diante. Então, é por isso que aqui está botando, ó. O erro global cometido nos M subintervalos, quando eu repito a regra do trapézio várias vezes, é esse aqui, ó. Menos h ao cubo sobre 12 vezes derivada segunda de θ1. Mais menos h ao cubo sobre 12 derivada segunda de θ2. Mais menos h ao cubo sobre 12 derivada segunda de θm. Então, esse é o erro, quando eu repito a regra do trapézio nos M subintervalos. Existe um teorema que diz o seguinte, tá? Se a derivada segunda de x for contínua no intervalo completo de A até B, eu peguei o intervalo de integração de A até B e subdividi em vários subintervalinhos, de x0 até x1, de x1 até x2, x2 até x3, até xm-1, xm. Então, esse intervalo AB eu dividi em vários subintervalos e repeti a regra do trapézio a cada subintervalo, né? Qual que foi o erro repetido? O erro de integração ao repetir a regra do trapézio? Esse aqui, né? Mas existe um teorema que diz o seguinte: se a derivada segunda, essa derivada segunda aqui da função que eu estou integrando, for contínua no intervalo completo, que foi subdividido, então existe algum valor de θ pertencente ao intervalo completo para o qual esse somatório aqui, ó, é igual a m subintervalos vezes derivada segunda vezes θ. Porque, gente, eu teria que encontrar o θ1, que me dá o θ1 pertencente a x0, x1, que me dá o erro exato de integração cometido no primeiro subintervalo. Eu teria que encontrar um θ2, que me dá um erro exato cometido na integração de x1 até x2. Eu teria que encontrar o θm exato, que me dá o erro de integração cometido de xm-1 até xm. Então, eles disseram o seguinte, é muito θ para encontrar. Então, vamos nos basear em um único θ. Se essa derivada for contínua, existe um θ de x0 até xm. Existe um θ que me vai dar o erro exato cometido de x0 até xm, ou de A até B. Então, eu posso substituir isso aqui por m vezes derivada segunda de θ, tá? Então, o erro cometido pela regra do trapézio ao repeti-la m vezes é menos h ao cubo sobre 12. Aí eu substituo isso aqui por m vezes derivada segunda de θ. Se eu pegar h e substituir por B menos A sobre M, que é isso mesmo, né? O que é H? É B menos A sobre M. Como que essa fórmula vai ficar? Vai ficar assim. Tá? É só você pegar aqui H e substituir por B menos A sobre M. E trabalhando aqui, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Então, o erro cometido pela regra do trapézio ao repeti-la nos M subintervalos é menos B menos A ao cubo sobre 12m ao quadrado. Vezes derivada segunda de θ. E θ é um valor entre A e B. Qual erro cometido pela regra do 1/3 de Simpson? Se a gente seguir o mesmo caminho de dedução, é menos B menos A quinta sobre 180m a quarta, derivada quarta de θ. E qual que é o erro da regra de 3/8 de Simpson, seguindo o mesmo caminho de dedução? Que é esse caminho todo aqui, ó. Seguindo esse mesmo caminho de dedução. É menos B menos A quinta sobre 80m a quarta, derivada quarta de θ. Estamos prontos, então. Aqui nós vamos aprender, gente, by example.
Estamos prontos, então, para fazer esse exercício aqui, ó. Exercício, exercício. Aí eu vou compartilhar com vocês essa solução aqui, ó. Esse exercício 2, tá? Calcular, deixa eu aumentar grandão aqui para não ter problema. Exercício 2 de integração. Calcular a integral de 0 até 2 de e elevado a x com um erro menor que 2 vezes 10 elevado a menos 3 por uma das duas fórmulas de Simpson, com o menor número de subintervalos. Ai, ai, ai. Vamos lá. Qual que é o erro? Eu vou botar o erro em módulo, tá? Qual que é o erro em módulo cometido? Qual que é o erro em módulo? O erro em módulo cometido pela regra do 1/3 de Simpson, que aproxima a função por um polinômio de grau 2. Uma das duas fórmulas de Simpson, quais que são elas? A de 1/3 de Simpson e a de 3/8 de Simpson. Aqui nem falou em regra do trapézio, tá? Bom, então, qual que é o erro cometido pela regra do 1/3 de Simpson? Igual a, aqui deu pra gente, menos b menos a quinta sobre 180 ma quarta, derivada quarta de θ. Então, é menos em módulo. Geralmente a gente calcula o erro em módulo. Eu vou complicar fazer isso aqui em módulo. Não vou fazer em módulo, não. Vou complicar, não. Vou fazer igual o livro está fazendo. É menos b menos a quinta dividido por 180 m a quarta vezes derivada quarta de θ derivada quarta de θ derivada quarta de θ. Esse é o erro. E qual que é o erro cometido pela outra fórmula de Simpson, que é a de 3/8, que aproxima a função por um polinômio de grau 3? É b menos a quinta sobre 80 m a quarta, derivada quarta de θ. Aqui vai mudar só de 180 para 80. Você vai resolver nas duas, né? Aqui está querendo está querendo a fórmula, uma das fórmulas que encontra a integral com o menor número de subintervalos. Como é que eu faço isso? Eu vou explicar para vocês agora, tá? Gente, olha aqui, olha para essa fórmula do erro. A gente vai entender direitinho por que a de grau par tem erro menor do que a de grau ímpar subsequente. Elas são iguais, a não ser que aqui divide por 180 e aqui divide por 80. A fórmula do erro nos mostra isso. Por isso que a de grau par dá um erro menor do que a de grau ímpar subsequente, porque aqui dividiu por 180 e aqui dividiu por 80. Então, dividir por 180 dá um erro menor do que dividir por 80. Tá?
Tem uma outra explicação, guarda, senão é muita coisa para a cabeça dos 6. Uma outra explicação geométrica. Guarda, que eu posso explicar para quem sobreviver até o final da aula, mas eu quero fazer esse exercício primeiro, né? Não tem como a gente calcular o erro exato. O que a gente faz? A gente calcula a cota máxima do erro de integração. Tá? Por que não tem como a gente encontrar o erro exato? Porque não tem como a gente encontrar o θ no intervalo de A até B, de A até B, que nos dá o erro exato. Não tem como, porque é só teórico. A e B é o intervalo de integração. Tá? Então, na verdade, o que a gente vai calcular aqui é a cota máxima do erro de integração. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai encontrar o máximo, tá? O valor máximo. A gente vai adotar o θ entre A e B, o θ entre A e B, nossa, mas é difícil isso aqui, achar as coisas, né? Eu só quero o símbolo de pertence. Poxa vida, peraí. Equação. Aqui tem o símbolo de pertence. Eu quero θ pertencente ao intervalo AB que maximiza a derivada quarta. Entendeu? Porque não tem como calcular o θ exato. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, a gente vai encontrar o θ entre A e B, que é entre 0 e 2, que maximiza a derivada quarta. O que a questão está querendo dizer? Eu quero que o erro seja de, no máximo, 2 vezes 10 ao cubo. Eu quero que esse erro seja de, no máximo, 2 vezes 10 elevado ao cubo. No máximo. Tá? Erro seja de, no máximo, 2 elevado ao cubo. Eu quero saber qual fórmula vai me dar o m menor, com erro de, no máximo, 2 vezes 10 elevado ao cubo. O que eu faço aqui, então? Vou colocar o m em evidência. Vou colocar esse m aqui, ó, em evidência. Tem que colocar uma evidência, porque o valor de m você não tem. Vou calcular o m. Porque você tem um valor de A, D e A. Vou passar o m para cá, tá? Então, o m vai ser maior. Imagina esse m passando para cá. M vai ser maior que isso aqui tudo. Vou ter que repetir. Menos B menos A ao cubo, dividido por 180. Eu passei o m para cá, não foi? Aí eu vou passar o 2 vezes 10 ao cubo dividindo. Vezes 2 ao cubo dividindo. Tá? E essa parte aqui fica igual. Opa. Por que eu não consigo copiar essa meleca? Ai. Só que o m ele está elevado à quarta, não é? Então, eu vou elevar isso aqui tudo a 1/4. É por isso que, geralmente, que o m
ele não pode ser negativo. É por isso que geralmente a gente calcula o erro em módulo. Entendeu? Porque o M é o número de subintervalos. Como que eu tenho número de subintervalos negativo? Então, por isso que a gente calcula isso aqui em módulo. Não sei se vocês estão capturando o que eu estou dizendo, gente. É muita coisa. Vamos tirando as dúvidas aí que eu vou tirando. Entendeu? É isso aqui que tem que ser menor que 2 vezes 10 ao cubo. É. Aí, eu vou... Bom, eu passei o M para lá, passei o 2 vezes 10 ao cubo dividindo, né? Só que eu tenho que tirar a raiz quarta disso aqui. Aqui vai ter que ser em módulo. Elevado a 1 sobre 4. Entendeu a inversão que eu fiz? Bom, eu vou ter que saber qual que é a derivada quarta. A derivada quarta aqui é moleza, né? Derivada primeira, elevada a x. Derivada segunda, elevada a x. Elevada a x. Aqui nós demos sorte. Tá? Então, o número de subintervalos aqui vai ser... Como que vai ser aqui? Vamos lá. Agora é só substituir valores. Quem que é o B? 2. Quem que é o A? 0. Eu estou integrando de 0 até 2. 180. E eu quero... Aonde que essa função... A derivada quarta... Quem que é a derivada quarta dessa função? E elevado a x. Né? Então, a função... ela é E elevado a x. Quem que é a derivada primeira? E elevado a x. Que é igual a... Aqui nós demos sorte. Derivada segunda. Né? Não vou botar assim, não. Derivada primeira. Vou botar assim, quer ver? Derivada segunda. Ai, você não vai criar uma função aqui, não? 3 pontinhos. Derivada quarta, não é? Tudo igual. Tá? Então, quem que é o valor entre A e B que maximiza E elevado a x? O A é 0 e o B é 2. E a derivada quarta é E elevado a x. Quem que é o valor entre 0 e 2 que maximiza E elevado a x? Gente do céu. Qual que é o formato da exponencial? Ela não é crescente? Sim, pô. Hã? Ela é crescente. Então, entre 0 e 2, quem que maximiza E elevado a x? O 2. E elevado a 2. Agora é só fazer essa conta. Então,
o M. Opa, agora tem que fazer essa conta. O Alexandre tem uma calculadora super poderosa. Quem mais tem calculadora super poderosa? Preciso arrumar uma para mim. 2 menos 0 elevado à quinta dividido por 180 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3, né? Isso aqui tudo é elevado a 1/4. De acordo com as minhas contas, deu esse valor, 3,0705. Não sei se eu cometi erro. Vamos ver lá. O elevado a 2 é 7,3891. Não, 2 menos 0 elevado à quinta sobre. Eu esqueci a. A Isso aqui expansão. tudo. Isso aqui tudo é exponencial de 2. Isso aqui tudo que é elevado a 1/4. 5,0624. Pode estar errado, gente. É muita conta. Deu para entender? A gente pode fazer assim, quer ver? 2 elevado à quinta, né? Aqui é 180 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3. E aqui é exp de 2 igual a exp de 2. Agora eu uno as partes, né? Para cometer menos erro, que é igual a esse dividido por esse. Multiplica primeiro, depois divide. Então, P5. Então, é esse vezes esse, né? Nem sei se precisa do parênteses aqui, estou botando. Dividido por esse do meio. E isso aqui tudo é elevado a 1/4, né? Só para ter certeza. Deu, tá? E se a gente fizer a mesma coisa para essa regra aqui? Eu já digo para vocês que vai dar um número maior de subintervalos, porque eu sei que ela é pior. Que a par é melhor que a ímpar subsequente. O que que nós fizemos aqui, gente? É, o que que eu preciso aqui, gente? Olha, saber que não existe um número ímpar de subintervalos, né? Então, o que que eu vou fazer? Na verdade, o M ele é igual a. Como eu estou lidando com a regra do 1/3 de Simpson, eu tenho que arredondar para o próximo par. Então, é 6. O que que nós encontramos aqui, gente? Que a regra do 1/3 de Simpson, ela precisa de 6 subintervalos para garantir que o erro ele não vai superar 2 vezes 10 elevado a menos 6. É isso que nós encontramos. Quantos subintervalos que a regra dos 3/8 vai precisar para não superar um erro de 2 vezes 10 elevado a menos 3? É tudo isso aqui, igualzinho o Fábio falou, tá? Só que eu divido por 80. Tá fácil aqui agora. Tudo igual.
Isso aqui era o mais difícil de erro para vocês entenderem. Eu vi aqui no meu Excel e substituí isso aqui por 80. 6,2002, arredondando. 6,2002. Eu tenho que arredondar para o próximo múltiplo de 3, porque a regra de 3/8 de Simpson, ela é múltiplo de 3. Então, ela vai precisar de 9 subintervalos para garantir que o erro não exceda 2 vezes 10 elevado a cubo. Já a regra de 1/3 de Simpson vai precisar de 6, um pouquinho a menos. Entenderam, gente? E a regra do trapézio? Se a gente fosse fazer para a regra do trapézio, ela ia precisar de mais subintervalos ainda. Então, o que ele está querendo aqui é que a gente calcule agora a integral usando a fórmula de 1/3 de Simpson, porque ela precisa de menos subintervalos. Ela só precisa de 6 subintervalos para garantir que o erro não exceda. Entendeu, Fábio? Então, ó, calcular a integral com o erro de no máximo 2 vezes 10 elevado a menos 3 por uma das duas fórmulas de Simpson, que é 1/3 ou 3/8, com o menor número de subintervalos. Qual que garantiu o menor número de subintervalos? A de 1/3 de Simpson. Agora, então, basta a gente calcular essa integral com 6 subintervalos pela regra de 1/3 de Simpson. Vocês já sabem fazer. Tá? Então, além de calcular o erro, você vai calcular ainda a integral depois ainda? É o que o exercício pede. Beleza. Calcular agora integral com a regra de 1/3 de Simpson com 6 subintervalos. Sim, que aí Eu não você já sei tem se eu vou pedir na questão uma questão desse tamanhozão, mas aqui te leva a entender tudo, entendeu? Que eu precisava que vocês entendessem de erro. Eu consigo resolver as Qual outras que é a duas? integral exata de e elevado a x, gente? Me encontra a antiderivada de e elevado a x aí. Não, e elevado a x é a derivada. Eu estou falando a integral. Integral. Pega qualquer aplicativo aí, de 0 até 2. Que tem integral? Não. O Jorge, qual aquele outro aplicativo que você gosta? Lá tem integral. Uhum. É o Simbolab. Mas o Thales está falando ali que é a mesma coisa, só muda o C. Elevado a x mais constante. Eu já esqueci essas coisas. Ó, integral de e elevado a x, dx é e elevado a x mais c. Mais constante, isso. Porque a... Mas como que eu faço aqui? Porque eu tenho que encontrar a antiderivada, depois é a antiderivada em 2, menos a antiderivada em 0. Mas aí, peraí. Mas só que essa daí tem uns intervalos, né? Uhum. Então, fica e elevado a 2 menos e elevado a 0. Isso aí. Isso aí. É e elevado a 2 menos e elevado a 0, só isso? Só, Sim, porque que aí essa daí tem calcula a intervalo. E diferença. essa é definida em intervalo. A outra é definida. Aí, no caso, fica e elevado
a 2 menos 1, né? Que elevado a 0 é 1. 6,3891, com 4 casas decimais. 6,3891. Né? Verificar se a diferença entre o valor analítico e o numérico é menor do que 2 a menos 3. Aqui ele complicou nossa vida. Ele está querendo, esse é o valor exato da integral. Aí ele está querendo que a gente verifique, calcule, na verdade, o erro cometido. Não inverta. O erro cometido pela regra do 1/3 de Simpson e o erro cometido pela regra. É bom que a gente aprende tudo, dos 3/8. É isso que eu estou entendendo. Tá? Então, aqui o erro vai ser de, no máximo, 2 menos 0. Aqui eu vou precisar de 6 subintervalos. Esse é o valor exato, né? Integral, valor analítico, erro numérico. Cota máxima do erro de integração numérico. Cota máxima do erro de integração numérico. Derivada aqui é E elevado a. Aqui, né, gente? Como é que eu fiz aqui? Eu só estou querendo ser organizada. Então, esse é o erro de 1/3 de Simpson, né? Ele precisa das derivadas. Então, agora já dá para substituir os valores. Que é 2 menos 0, 180 vezes 6, porque a gente viu que o número de subintervalos melhor é 6. E nós estamos aprendendo muita coisa. Como eu vou pedir isso, eu não sei ainda. Mas o número necessário de subintervalos é 6, né? Para garantir que o erro não exceda 2 vezes 10 elevado ao cubo. E aqui é E elevado a 2, né? O teto aqui, né? Como é que eu faço passo a passo? Passo a passo melhor é esse. Essa é a fórmula do erro, que precisa da derivada quarta. Calculei a derivada quarta, né? Agora, calculei a derivada quarta. Botei a derivada quarta aqui. Quem entre 0 e 2 maximiza a derivada quarta? É o 2.
né? Agora é só fazer essas contas. Então, o erro, ele vai ser de, no máximo, que é o meu Excel aqui, só que aqui eu não inverto, né? Aqui eu coloco 180 vezes 6 elevado a quarto. Então, 2 menos 0 a quinta, dividido por 180 vezes 6 a quarta. Isso tudo é exp de 2. Ah, não tem o elevado a quarta. Era para isolar o M. Então, o erro é 0,00101. Com 6 casas decimais, que erro, geralmente, eu peço para exibir com 6 casas decimais. 001014. Esse erro, ele é menor que 2 vezes 10 elevado a menos 3? Entendeu? Então, a diferença entre o valor analítico e o numérico é o analítico o erro analítico. Qual que é o erro analítico? É o valor da integral. Nossa, mas tá meio estranho. Gente, não é isso, não. Nossa vida, fiz maior confusão na cabeça dos 6. A gente tinha que calcular a integral. Eles estão querendo aqui a integral. Desculpa, gente. É porque o valor analítico da integral é esse. Então, a gente tinha que, na verdade, calcular a integral numérica e ver se a diferença entre a integral analítica e a integral numérica é de, no máximo, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Desculpa. Entenderam? Porque aqui pede para a gente Então, isso aqui fiz uma confusão. Aqui é número de subintervalos com a regra do 1/3 de Simpson. Aqui embaixo, a gente calculou o número de subintervalos com a regra dos 3/8. Cadê? Que é 3. Número de subintervalos com a regra dos 3/8 de Simpson, né? Que foi esse aqui. E agora a gente tem que calcular a integral numérica com a regra do 1/3 de Simpson com M igual a 6 subintervalos, que foi o menor número de subintervalos. então, você vai fazer a regra de 1/3 de Simpson, né? Aí você vai achar o valor da integral, né? Vixe, Maria. Mas é rapidinho. A igual a 0, B igual a 2, M igual a 6, M igual a 6, H igual a... Então, vamos lá.
H igual a B menos A dividido por M, né? Que é igual a 2 menos 0 dividido por 6. Que é igual a 2 dividido por 6, 1/3, né? É isso? Aí eu tenho que ter I, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho I I XI e YI. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São 6 subintervalos. 6. O X vai de 0 até 2, espaçado por 1/3. Então, é 1/3, né? 1/3 mais 1/3, 2/3. Mais 1/3, 3/3. Igual a 1, né? 1 mais 1/3. Quanto que é 1 mais 1/3? 3 mais 1, 4/3. É isso? 4/3 mais 1/3, 5/3. 5/3, pronto. Agora tem que calcular o valor de x em cada uma dessas, o valor da função. Então, é isso aqui. Ixá. Porque o Excel ele não vai aceitar isso aqui. Ele não vai aceitar. Então, é igual ao anterior mais o H. Igual ao anterior mais o H. Fixo o H para poder copiar. Fixo o H. Ele implicou que isso aqui é data. Pronto. Vamos ver se deu certo. Deu. Né? Mas aqui é 2 exato. Então, esse aqui é o I. Esse aqui é o XI. E agora o valor da função. A função é exponencial, né? Esse Excel eu vou passar para vocês também. Então, qual que é o valor da integral? Agora é mole, né? É H sobre 3, que é 1/3 de H, né? Vezes Y1 mais 4Y2 mais 2Y3. Ou se vocês quiserem uma coisa mais didática, né? Y1 mais 4Y2 mais Y3. Mais H sobre 3, aí repete para o próximo subintervalo, né? Eu pego esse, mais 4 vezes o próximo, mais 1 vezes esse. Mais, bem didático, né? H, eu estou repetindo ele, tá vendo? Mais 4 vezes esse, mais esse. Pronto. Com 4 casas esse mais. Então é isso, minha gente, que tinha que ter feito.
né? Então, qual que é a integral numérica? H sobre 3 vezes y0 mais 4, y1 mais y2 mais. Agora eu vou copiar aqui, eu vou repetir isso para os próximos dois subintervalos. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Pode botar em evidência, né? Ai, tem alguma coisa aqui que ele me impede de apagar as partes. Então, vai ser 2y2, botando em evidência, né? Mais 4y3, 4y3, mais 2y4, mais 4y5, mais y6. Agora é só lançar valor. H. Se quiser já resolver, pode. 0,1234. Com 4 casas decimais. Então, é esse. Esse. É a última coisa que eu vou fazer, viu, gente? Porque aqui já cobriu tudo. Ixi, eu fiz alguma coisa errada aqui. Esse é o último. Esse é o penúltimo. Ah, não. Esse é o penúltimo. Me ajuda a entender, gente, ó. 1, começava em 1. Começava em 1. 1 mais 4 esse. 2 é esse. 4 esse. 2 esse. 4 esse. E 1 esse. Deu certo? Vamos lá. 1, 4, 1 ponto, 2, 1, 9, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 2 e 1. Isso aí. Resolvendo isso aqui, o Excel já falou para a gente que deu 6,3895. Bom, então essa é a integral numérica, né? Então, qual que é a diferença entre a integral numérica e a integral analítica? É isso que a gente precisa saber. Valor analítico é esse. Ai, cadê, gente? Eu fiz a maior bagunça. Valor analítico da integral. Isso. Então, diferença entre valor analítico e numérico da integral. 6 ponto alguma coisa, né? Que é o analítico, menos o numérico aqui. E agora faz sentido. É igual a
Uai. Exp 63891. Tá certo. Analítico menos numérico. Menos 0004. Portanto, a diferença entre o valor analítico é menor que o que ele queria, né? Porque quando nós descobrimos que quando usa, nós, pela fórmula do erro, nós vimos que são necessários 6 subintervalos para que a regra do 1/3 de Simpson calcule o erro com o erro de, no máximo, 2 vezes 10 a menos 3. Esse é que é o recado da questão. Usando a fórmula do erro, nós descobrimos que são necessários quantos subintervalos para que o erro seja de, no máximo, 2 vezes 10 elevado a menos 3? 6 subintervalos. Tá? Nós começamos fazendo isso. Número de subintervalos com a regra de 1/3 de Simpson para que o erro seja de, no máximo, 10 elevado a menos 3. Calculamos aqui, né? Aí nós vimos também o número de subintervalos com as regras dos oitavos para que o erro seja de, no máximo, 2 elevado a menos 3. Mas nós vimos que é necessário 9 subintervalos. Então, nós escolhemos a regra que usa o menor número de subintervalos, que é a regra de 1/3 de Simpson. Qual que é a integral com ela? Calculamos e vimos que é essa aqui. E calculamos aqui o valor analítico e a diferença entre o valor analítico e o numérico, que deu, a diferença deu menos 0,00. Portanto, a diferença entre o valor analítico e numérico da integral é menor que 10 a menos 3. Ou seja, né? Isso aqui, né? É menor que esse. Questão feita. Isso aqui, gente, nós botamos a mão em tudo até agora. E precisava. Isso aqui é 4 vezes 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 10 elevado a menos 4. Querendo a diferença em módulo, né? Geralmente a gente trabalha com a diferença em módulo. Hã? Ah. Pronto. Então, aqui nós temos tudo que a gente precisa. Tá? Deixa eu ver o que o Thales falou no chat. Tá bom. Eu já terminei aqui, tá? Façam o exercício. Vou mandar esse aqui para vocês agora. Com esse exercício 1 e 2, com esse exercício 2, vocês têm condição de fazer o exercício 3. Calcular a cota máxima do erro de integração obtido pela regra de 1/3 de Simpson com 2 subintervalos. Mole.
Aí ele já deu o subintervalo, né? Fórmula, é essa fórmula aqui, ó. É essa fórmula. Já deu o valor de M. Fórmula Só que agora você vai precisar calcular a integral, né? Qual que é o valor da função? É esse aqui, ó. Né? Aí você vai precisar agora malhar aqui, porque precisa derivada quarta. É 12. Qual que é a derivada disso aqui? Vocês fazem rapidinho comigo. 12 vezes x ao cubo menos 1, não é? Me corrijam aqui, se eu estiver errada. Me corrijam aqui, gente. O que vai dar aqui? Certo aqui? 4 vezes 3, 12, x ao cubo menos 1. Aqui vai dar 36 x ao quadrado. 16x ao quadrado. E depois vai dar... É 72x. 72x, isso. X. Precisa da derivada quarta, que vai dar uma constante, ó. Né? Deu uma constante, ficou mole. Então, qual que é o erro? 4 menos 2, 180, 2 elevado à quarta. Pronto, agora é só fazer essa conta. Tá bom? Questão tá... Essa daí é melhor, essa daí é boa para a prova, essa daí tá boa. Essa é boa para a prova. Tá? Comparar o resultado com a diferença entre o valor analítico e o numérico. Aí tem que saber a integral numérica disso aqui. Comparar o resultado com a diferença entre o valor analítico e o numérico. É a mesma coisa. Agora você vai ter que fazer a integral com 2 subintervalos. Vocês querem fazer? Fazer. Eu acho que essa integral vai ter que dividir ela por parte, não? É muito fácil, gente. É só 2 subintervalos. 2 subintervalos é o que eu já tenho aqui. Alguém vai calculando para mim a integral exata. Qual que é a integral exata? Valor analítico da integral. O problema aqui é calcular o valor analítico dessa integral. Qual que é a antiderivada de 3x elevado à quarta menos x mais 2? É alguma coisa aqui. Isso aqui é só preguiça minha. Vou lá para o Symbolab. Integral de 2 até 4.
3x. Ai, meu filho vai calcular, não? Ah, ele não me deu a função. Se colocar sem os intervalos, dá. Eu já, exatamente. É só não botar o intervalo. Deu 3x à quinta sobre 2. É isso aqui, né? Menos 2, é isso aí. Fala para mim. 3x à quinta sobre 2. Menos 2x ao quadrado sobre 2. Mais 2x mais c. Mais 2x. Só que eu quero isso de 2 até 4, né? Bota a barrinha de 2 até 4. É. E a mão, o creme de mão igual o shampoo também. Igual. Aí olha o que a gente vai fazer agora. Tá acabando, né? Não, deu certo. Não sei como é que eu faço isso, não. Ah, deu certo. Isso. Que vai dar... Deu 2, aí, 9. Ah, vai. aí é aquele valor meu aqui, né? 2, 9, 6. 6 sobre 5, parece. É. Dois, 966 sobre 5. Aí eu uso ele mais para os meus bolinhos, eu faço. E esse aqui é dando por isso mesmo que eu passou pro meu rosto. 593,2. Agora, valor numérico. Muito fácil, porque só está com 2 subintervalos. É igual a H sobre 3, que multiplica y0 mais y1. 4, né? 4y1. 4y1 mais y2. Agora a gente precisa da tabela, né? Pegar essa tabela aqui. Só que é só 2 subintervalos. O A é quanto? O A é 2. 2 a 4. 2 a 4. Eu vou disponibilizar esse Excel para vocês também. 2 a 4, 2 subintervalos. Uai. É. Não. Eu estou no Excel. É.
Eu vou Parou. descompartilhar e compartilhar de novo. Agora eu vou compartilhar de novo. Não, é só isso aqui. O A, viram? A igual a 2, B igual a 4, M igual a 2. Então, o H é B menos A dividido por 2, né? 4 dividido por 2, que dá 1, né? Agora, aqui que está esquisito. 2. Ah, ele malucou aqui. H. 2, 3, 4. Só que a função é... Qual que é a função? 3x à quarta. 3 vezes x elevado a 4 menos x mais 2. Então, a integral é igual a h sobre 2, não, h sobre 3, né, que é um terço de Simpson, h sobre 3 vezes y0 mais 4y1 mais y2. 594. Deixa eu só pegar o... Deu quase próximo, né, professor? Exatamente. Essa integral aí, essa primeira integral lá, a analítica, eu consegui calcular ela através do calculador que eu tenho aqui de integral, entendeu? Deu isso aí mesmo, 5,93,2. Nossa, deu tão certinho esses valores. Será que não tem nenhuma casa decimal? Não. Deu certinho mesmo. O da integral tá certinho mesmo, que a integral eu resolvi ela aqui. É. Tem alguma mensagem que eles estão querendo passar aqui para a gente, para esse trem tão exato. Nossa. Qual que é o valor mesmo? 594. O outro é 593,2. Se o outro tivesse dado 593,5, já ia dar a mesma coisa, quase. Arredondando. É, muito próximo mesmo. O erro aqui deu quanto? Alguém calculou o erro? Ah, não importa. Depois vocês fecham isso. Está quase feito, né? Então, comparar o resultado com a diferença, né? Então, diferença entre o valor analítico e o numérico. Analítico. Numérico. Em módulo. Geralmente a gente calcula isso em módulo.
Falou na analítica qual? A analítica é 593.2. É 0,8. Pronto, tudo feito. Vocês estão craque em erro agora. Tá? Nossa, ainda tem o exercício 4? Achei que eu tivesse feito tudo. Mesma coisa, gente, tá? Só que pede pela regra dos 3/8 com outro número de subintervalo. Mesma coisa. Tá? Então tá aí. Aula encerrada, que eu preciso correr para a próxima missão. Eu vou dar uma ajeitada nisso aqui, ver se tem alguma coisa que eu quero melhorar e subir pro negócio. Eu faço isso 1h30, tá bom? E 1h30 eu termino também a correção da prova e divulgo hoje, se Deus quiser. Tá faltando um pedacinho de nada lá. Divulgo. Professor, o Thales pediu uma ajuda aí. Tá aí do céu. Vamos lá, compartilhe sua tela. Boa tarde. Tá, tchau. Thales, vamos lá, compartilhe sua tela. Barra de